Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Eterno e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Eterno. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. 20 anos. Então perceba, depois que a arca saiu da casa de Eli, lembra que Eli estava com Samuel? Depois que a arca saiu da casa de Eli, que os filhos deles, Hofni e Finéias, levaram a arca, e a arca ficou aqueles dias na terra dos filisteus, e aí levaram para o outeiro, na casa de Abinadab. Passaram-se 20 anos, ou seja, muito tempo que a arca ficou na casa de Abinadab. Enquanto isso, Samuel era juiz de Israel e ficava em Ramá. Agora fica a pergunta. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Será que os israelitas estavam fazendo aquelas ordenanças conforme está escrito na lei de Moisés? Será que Samuel estava fazendo todas as ofertas conforme estava escrito na lei de Moisés? Pois isso é uma questão a se pensar, para que não haja confusão quando as pessoas falam sobre lei e graça. Que essas coisas sirvam para a nossa meditação, porque hoje em dia muitas pessoas falam mal da lei sem entender direito o que acontecia. Porque a obediência sempre foi pela fé. Só que eles tinham mandamentos a serem obedecidos, queriam refletir nas coisas futuras. Como as crianças que quando nós mandamos elas fazerem coisas, elas fazem as coisas mesmo sem entender. Mas elas entenderão lá na frente. Mas, a princípio, elas devem obedecer as ordenanças dos pais, mesmo que elas não entendam o porquê daquilo. Então, assim, que a gente possa meditar nessas coisas, antes de tirar conclusões precipitadas de lei e graça. Porque aqui o Eterno ouviu Samuel. Samuel sacrificou um bezerro. Foi um bezerro? Foi um cordeiro. Ele sacrificou um cordeiro em holocausto ao Eterno, clamou pelo povo e o Eterno lhe deu ouvidos. Então, que a gente possa entender essas coisas para meditar, E lamentava toda a casa de Israel pelo Eterno. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Eterno, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai vosso coração ao Eterno, e servi só a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Eterno. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Eterno. Então aqui estava tendo esse resgate, esse levante. Você percebe que de tempos em tempos o pai ele purifica, levanta, retorna com a verdade, para que as pessoas se purifiquem, para que as pessoas tirem os ídolos. E eu percebo que nós estamos vivendo em um tempo assim. O pecado está abundando, mas a graça superabunda. Ao mesmo tempo que eu percebo que as pessoas estão a maioria está se sujando ainda mais, eu percebo que muitos também estão sendo levantados e purificados. Por isso damos graças, aleluia, porque o testemunho mostra, testifica que destas coisas, que elas são assim. 6.
E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Eterno, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Eterno. Ou seja, reconhecimento do pecado. Primeira coisa, reconhecer o pecado, arrependimento. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Então, assim, os filisteus já ouviram que o pessoal estava reunido. Então, logo os maiorais subiram contra Israel. E o povo de Israel temeu quando ouviu isso. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Eterno nosso Elohim por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tá vendo aqui? O que isso daqui mostra? O povo confiando, dependente do Eterno. Se antes o povo estava todo na bagunça, clamando a outros deuses, a tudo quanto é Deus, fazendo de qualquer jeito, agora não. Agora eles tiraram os balins, tiraram os ídolos, tiraram as estátuas, e se colocaram em dependência do Pai. 9. O que aconteceu? Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Eterno. E clamou Samuel ao Eterno por Israel, e o Eterno lhe ouviu, lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o que aconteceu? E trovejou o Eterno aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Verso 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Eterno. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Eterno contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. Bom, aqui fica bem claro que Palestina, a palavra Palestina é uma palavra nova, tá? É errado nós, como servos do Pai, como conhecedores do testemunho antigo, chamarmos Palestina conforme o mundo chama e conforme os inimigos dos judeus chamavam. Porque Palestina, ela vem de Filístia, dos filisteus. Então, não existe uma nação chamada Palestina. Palestina é um nome que os romanos deram para a terra de Israel com o intuito de enfurecer os judeus. Por que deveríamos usar o mesmo infeliz nome dado para humilhar os judeus? Os ingleses escolheram chamar a terra que eles controlavam de Palestina, e os árabes pegaram este nome como seu suposto nome milenar, apesar de nem sequer conseguirem pronunciá-lo corretamente. Eles transformaram a Palestina em Falastim, uma entidade ficcional, conforme disse Golda Meir, a mulher que foi primeira-ministra do Estado de Israel na sua fundação. Não existe Palestina no testemunho do Eterno. Chamar de Palestina é a mesma coisa que chamar de terra dos filisteus. Bom, verso 15. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali sua casa.
Ramá, lembra Ramá? Que era onde ele morava também, onde a mãe de Samuel o deixou, né? E ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Eterno. Veja que ele edificou um altar. A arca estava na casa de Abinadab. Samuel não trouxe a arca. E ainda assim o Eterno ouviu, o Eterno era com ele. Bom, obrigada, Pai, por essas palavras, por este testemunho maravilhoso que revela tantas coisas. Cada palavra aqui, Pai, cada frase, cada capítulo é de tão grande sabedoria e revelações dentro da simplicidade que tu tens dado àqueles que têm olhos para ver. Então, dou graças a ti e que essas palavras possam ser vivificadas na mente de todos os que estão ouvindo, que estão podendo experimentar desse alimento que o Senhor tem me dado para compartilhar. E em nome do Mashiach agradeço, Pai, e louvo-te. A ti seja toda a glória, honra e majestade eternamente. Assim seja.